vem à minha mente. E eu vou ler o versículo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vou repetir. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós estamos vivendo tempos de densas trevas espirituais. São tempos trabalhosos, onde muitos cristãos estão aderindo à apostasia. Estão ficando para trás na pista espiritual, deixando de correr a carreira que lhes está proposta e seguindo um outro caminho. Outra pista que não levará ao final da prova. Ou ainda, muitos estão se distraindo e atrasando a sua chegada. Nós percebemos também que alguns estão parados na pista espiritual, sem forças para chegar ao final, sem chegar ao alvo desejado. Uma vez deixados para trás, essas pessoas acabam fracassando na fé, perdendo a corrida, e ao perderem a corrida, elas se sentem como atletas derrotados, reprovados ou desclassificados. Temos visto muitas pessoas desistindo e esmorecendo. E lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quando falta a fé, a força de correr a corrida desaparece. Para os que estão parados ou estacionados na pista espiritual, lá em Efésios 5,14 está escrito assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós começamos a correr a corrida cristã nessa pista espiritual no dia em que nós recebemos a Cristo como Salvador de nossas vidas. E chegaremos ao final dela no dia em que formos recebidos por Deus em nossa morada eterna. Existem diversas razões e motivos pelos quais nós devemos participar da corrida cristã. Em primeiro lugar, porque essa corrida cristã é proposta por Deus. Em Hebreus 12:1, como nós já lemos, diz: corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. Já existe um curso bem definido, um conjunto de regras, uma meta estabelecida e um alvo para ser acertado. E é Ele mesmo que nos capacita a correr esta corrida com triunfo. 2 Coríntios, você quer ver? Em 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A sua força para vencer não vem de você. A minha força para vencer essa corrida não vem de mim. Nós temos os grandes exemplos de fé deixados pelos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Observemos então a vida de Abel, que pela fé ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, lá em Hebreus 11:4. Há exemplos como o de Noé, o de Abrão, que já foi citado, de Raabe. Exemplos de grande fé. São testemunhas para nós que corremos a corrida cristã nos dias de hoje. Mas por
que é que nós somos comparados a um atleta pelo apóstolo Paulo? Nós que vivemos nos dias de hoje. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta, para participar de uma corrida, ele tem que estar bem preparado, a fim de alcançar o alvo desejado, o prêmio, o galardão. Da mesma maneira, nós também. Nós não podemos correr a corrida cristã de qualquer jeito. Nós temos que estar bem preparados. Não podemos correr a carreira cristã de qualquer maneira. E Deus nos dá estratégia para nós corrermos e vencermos. Nós temos que continuar prosseguindo para o alvo. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A palavra alvo aqui, empregada por Paulo, é tradução do vocábulo grego scopus, usada para indicar um sinal ou marca onde se devia alvejar o dardo ou a flecha. O nosso alvo real é, sem sombra de dúvida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro. Ele nos coroará no final da nossa corrida cristã. Depois que a corrida começa, o atleta não deve, em momento algum, olhar para trás. Se o atleta, durante a corrida, ele olhar para trás, ele se atrasa e corre o risco de cair. Não existe um outro jeito. Ele deve avançar para a vitória sem se distrair, porque a distração pode atrasá-lo em sua corrida ou fazê-lo cair. Se quiser ganhar o prêmio, seus olhos devem estar postos onde está o juiz, lá no final da pista. Foi exatamente pensando nesse exemplo que Paulo disse: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. A corrida cristã exige do atleta a mais completa concentração, autodisciplina e ritmo. Os atletas devem correr de acordo com as normas e as regras da maratona para poder vencer e ser coroado. Lá em 2 Timóteo 2,5 diz como é que nós cristãos devemos correr. E diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Mas hoje em dia, dizem por aí que nós cristãos podemos viver a vida cristã de qualquer jeito, como nós queremos, sem seguir qualquer regra. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E estão querendo tirar da Bíblia as regras a serem seguidas e deixar apenas as promessas. Então eles dizem que você vai conquistar, que você vai vencer, correndo de qualquer jeito, sem respeitar qualquer regra. Mas quais são os obstáculos que nos impedem de correr a corrida cristã? Lá em Gálatas 5, 7, Paulo nos adverte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Paulo percebia que os crentes gálatas, embora tivessem começado bem a sua carreira, parecia que haviam perdido a mentalidade e o espírito de vencedores. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós começamos muito bem, mas no meio do caminho nós esmorecemos. Então nós perdemos a mentalidade e o espírito de vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas no meio do caminho, os problemas começam a fazer com que a gente desanime e que a gente esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós começamos a pensar que não vamos vencer, que vamos ficar pelo meio do caminho. E por influência de mestres legalistas que reduziam Cristo, Jesus, à estatura de um profeta, entre outros profetas,
milhares de cristãos, hoje, que antes eram autênticos corredores, se tornaram atletas fracos, indispostos, distraídos e derrotados, porque foram ficando para trás na pista espiritual, distraídos com os outros corredores, distraídos com a paisagem, olhando para os atalhos e entrando por eles, tentando ajudar a Jesus a resolver os seus problemas de uma forma mais rápida. O primeiro obstáculo é a falta de um treinamento rigoroso. Para que nós possamos vencer as coisas, precisamos ter um treinamento rigoroso, precisamos ter disciplina. Lá em 1 Coríntios 9:25 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, se domina. Pode ser visto no grego como um verbo que significa controlar-se, abster-se, exercer autocontrole. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra abstinência significa privar-se de alguma coisa, deixando de exercer determinados direitos ou escolhas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Os atletas da cidade de Corinto, especialmente os da Grécia Antiga, eles treinavam seriamente. Estavam sujeitos a um rígido e árduo programa de treinamento, exercitando-se, fazendo dietas apropriadas, abstendo-se de excessos físicos. O cristão hoje em dia, ele quer que Deus faça tudo por ele. Esse Deus garçom que serve a ele de todas as formas, mas ele não quer abster-se de nada. Da mesma forma, todo cristão que está na maratona espiritual deve seguir esse exemplo, abstendo-se das coisas que são empecilhos para a sua corrida espiritual. São os embaraços. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é que tem embaraçado a tua vida? O que é que tem impedido que você corra olhando para frente? O que é que tem embaraçado os teus pés? Que tem te impedido de correr livremente a sua carreira? Segundo alguns estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles costumavam vestir roupas pesadas e amarrar pequenos pesos nos tornozelos. Porém, no dia da corrida, as roupas pesadas e as tornozeleiras eram tiradas. Isso dava a sensação de leveza que lhes garantia a vitória. Os embaraços podem até mesmo não ser pecado, mas não podem ajudar na corrida. E é por isso que o autor nos diz que devemos colocar de lado cada empecilho ou cada embaraço que nos atrapalha na pista espiritual da nossa corrida cristã. O que é que te atrapalha na sua corrida? Qual é o empecilho ou qual é a distração que tira você do foco? A distração com as coisas desta vida, o mau uso do tempo, a falta de prazer e de alegria em Deus, a ambição pelas coisas deste mundo, a cumplicidade com aquilo que é mal, são exemplos de embaraços na corrida da carreira cristã. Em Hebreus 12:1 também fala de uma coisa que hoje quase não se fala: o pecado. Hoje em dia, falar em pecado é cafona, é ultrapassado. E ninguém mais fala nisso. Mas diz assim: deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Nesse mundo de permissividade, parece que ninguém peca mais. Falar em pecado é coisa de crente ultrapassado. Mas a minha Bíblia não está ultrapassada. E Jesus fala, e a minha Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse no pecado. A palavra grega empregada aqui para o pecado é euperistatos, que dá a ideia de facilmente desviado. Os pecados são distrações que fazem com que mudemos o rumo de nossas vidas, nos levando a um caminho diferente daquele proposto
por Deus. E é por isso, é por causa desses atalhos que nós fazemos coisas que não devemos e então nós perecemos, nós perdemos a coragem e nós desistimos de continuar em nossas carreiras até o fim. E nós vivemos infelizes fora do caminho que Deus propôs por nós. E é por isso, porque nós não falamos mais em pecado, não falamos mais que fazemos coisas fora da vontade de Deus, que nós vivemos infelizes, que é uma geração triste, uma geração que se suicida facilmente, porque nós não falamos mais nos nossos erros. Como devemos então correr essa corrida cristã? O Senhor deseja ser o nosso companheiro nessa pista espiritual. Em 1 Pedro 2,21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Siga em frente, avançando sempre, considerando que Jesus estará com você. Portanto, não saia desse caminho traçado por Ele. Não desista. Não deixe que o inimigo fale no seu ouvido que Jesus não quer mais saber de você, que Ele não vai te ajudar, que você não merece, porque isso tudo é mentira. Aleluia. Levante as suas mãos cansadas. Você às vezes está cansado de si mesmo, está cansado da sua vida, está cansado de tudo que vem acontecendo, cansado dessa mesmice. Lá em Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Deus sabe como você se sente. O vocábulo grego usado para mãos cansadas é o mesmo usado para joelhos desconjuntados e tem o mesmo significado. Quando a Bíblia fala de joelhos, geralmente esta palavra vem associada à palavra sacrifício, ou seja, joelhos simbolizam sacrifícios. Da mesma forma que os paralíticos não podem correr naturalmente em uma competição, os paralíticos espirituais não podem correr na pista de Deus. E é isso que está falando aqui. Traga os seus joelhos desconjuntados. Você que espiritualmente está paralítico, você que não consegue prosseguir no caminho de Deus, traga a sua paralisia espiritual, que Deus vai colocar você de pé. Deus vai fazer com que você prossiga. Deus vai sarar as suas pernas para que você entre no caminho dele. Você e a sua família. Para curar a paralisia espiritual, só o poder renovador de Deus. Não desista dos seus. Não desista dos seus. Não desista de quem você ama. Ore, clame, continue de pé. Traga os seus joelhos desconjuntados. Glória a Deus. Jesus curou vários paralíticos, física e espiritualmente. Jesus quer curar a sua paralisia hoje. Levante os seus joelhos desconjuntados, ponha-se de pé e Deus vai falar com você, para que você corra com perseverança. Hebreus 12:1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é o ato de persistir, conservar-se firme e constante. Muitos iniciam a carreira e logo param, não foram perseverantes. Perseverança se adquire com esforço próprio. Na corrida para a vida eterna, nós encontramos inúmeros obstáculos a fim de impedir a nossa carreira. Por esta razão, nós devemos ser perseverantes em meio às tribulações. Nós estamos aqui na igreja fazendo um jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. É muito difícil, irmãos. É difícil você se privar daquilo que você está acostumado a comer. Às vezes você vai com a mão para pegar uma coisa distraidamente para comer. E faz falta para o seu organismo. O açúcar faz falta. A carne faz falta. E outras coisas que você está acostumado fazem falta. Mas é preciso ter perseverança. Você fez um voto com Deus. É preciso você continuar e perseverar, porque você tem um alvo, você tem uma finalidade. E a gente aqui não jejua para Deus da casa, nem para Deus da carro. A gente jejua para se aproximar de Deus. A gente jejua para que Deus fale conosco. Essa é a finalidade do jejum. Devíamos correr
perseverança, porque na corrida espiritual o importante não é chegar em primeiro lugar, é sim chegar até o fim da pista, conquistando o prêmio celestial. Em Daniel 12:13a diz assim: tu, porém, vai até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhe firmemente para Jesus. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pense em um estádio repleto de espectadores, todos sentados em fileiras nas arquibancadas, lá na linha de chegada. Após passar por toda essa multidão, esperando por nós, está aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Lá vai estar o pioneiro, o líder. Ele é o pioneiro do caminho, aquele que leva a nossa fé à perfeição. Ele é a nossa inspiração, a inspiração da nossa carreira. Ele é o poder, ele é a força motivadora das nossas vidas. Ele vai estar lá esperando por você. Quando você terminar a sua carreira, é Ele que vai estar lá aplaudindo a sua chegada. O alvo final da sua carreira e da minha carreira é Jesus. Aleluia. Muitos estão parados na pista espiritual, porque estão olhando para as pessoas, estão olhando para a multidão, estão olhando para quem? Olhando para aqueles que estão caindo, para aqueles que estão parados, para aqueles que estão estacionados, estão olhando para o cansaço, estão olhando para a pista que não acaba nunca, para a pista que ainda falta percorrer, e por essa razão não conseguem chegar até o final da pista, porque olham e ficam cansados, e param, e são vencidos pelo desânimo. Mas qual será o nosso prêmio? Em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sim. Mas o que levava um atleta da era de Cristo a se submeter a um treinamento tão rígido e a uma disciplina tão rigorosa? Eles faziam todos os sacrifícios que nós acabamos de citar para conseguir uma coroa corruptível, feita com folhas de louro ou de oliveira. No entanto, era a mais cobiçada de todas as honras que a nação poderia conferir a alguém. Cícero afirmou que nas Olimpíadas o vencedor recebia mais honra do que o general que voltava de suas campanhas de guerra. A vitória significava alta honra, não só para o vitorioso, como também para sua família e para sua cidade natal. O arauto proclamava o seu nome, o nome do seu pai e o nome de sua pátria. A sua cidade natal o recebia triunfalmente, e os poetas como Píndaro imortalizavam o vencedor com canções que espalhavam a sua fama por toda a Grécia. O nome do vencedor era escrito no catálogo oficial dos chamados Olimpiônicos, conservado no ginásio. Se ele próprio tivesse recursos financeiros, ele contratava um escultor para fazer a sua estátua, que seria colocada em Olímpia, mesmo em Olímpia, ou então em outro lugar que ele pudesse escolher. Os atletas da cidade de Corinto, como também de Olímpia, na Grécia, se esforçavam ao máximo para receberem no final da competição uma coroa feita de folhas de louro ou de folhas de figueira, que logo murchavam e pereciam. Mas conosco será diferente. Nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível. Amém. Uma coroa de justiça. A vida não acaba com isso aqui. A Bíblia chama isso aqui de barro. Nós vivemos como se a vida acabasse dentro de um caixão, mas não é assim que a Bíblia diz. A vida não acaba assim. Jesus morreu na cruz, verteu o sangue dele, foi transpassado numa cruz para que nós tivéssemos vida eterna. A minha vida, a vida daqueles que você ama, não acaba dentro de um caixão, e nós vivemos como se tudo acabasse dentro do cemitério, mas não acaba. É por isso que
nós corremos essa carreira. E é por isso que nós vivemos para ganhar essa coroa incorruptível. E para muitos, nós nunca estaremos deitados no caixão. Porque quando Jesus voltar em breve, nós seremos transformados. E nós estaremos com Ele num piscar de olhos. Ainda que o mundo não acredite, Jesus voltará. E quando Ele vier, Ele vai arrebatar a igreja. Em 1 Coríntios 9:25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O magnífico desfile das Olimpíadas daquela época alcançava o clímax quando a coroa da vitória, feita com folhas de louro, era colocada na cabeça do vencedor. E Paulo antecipou o dia quando ele seria coroado pelo justo juiz de toda a terra. Ele disse lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a minha vida. Há também promessas aos que vencerem. A Bíblia diz: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. O vencedor será vestido de vestes brancas. Apocalipse 3:5. O vencedor não terá riscado o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. O vencedor será apresentado ao Pai e aos anjos. O vencedor comerá do maná escondido. Apocalipse 2:17. O vencedor receberá uma pedra branca com um nome novo. O vencedor receberá poder sobre as nações. Apocalipse 2:26. O vencedor receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O vencedor será a coluna do templo de Deus. Apocalipse 3:12. O vencedor sentará no trono com Jesus. Apocalipse 3:21. Todos os vencedores da corrida cristã comparecerão diante do tribunal de Cristo para receberem o seu prêmio. Em Romanos 14:10 está escrito: pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O prêmio será a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8. A coroa da vida. Apocalipse 2:10. Que receberemos naquele dia glorioso. A vitória não é dos que correm, irmãos. A vitória é dos que correm e chegam até o fim. Amém. Cuidado com aquelas pessoas que começam as coisas e nunca terminam. A vitória é daqueles que correm e chegam até o fim. Portanto, nunca desista, pois a coisa mais importante em uma corrida é você chegar ao final. É a conquista da sua vitória. Lembre-se, onde nunca houve luta e esforço, também nunca houve vitória. Luta, lute, corra e vença. Corra para longe de tudo o que tira você do caminho proposto por Deus. Corra, corra, corra das promessas de vitória sem qualquer esforço. Corra, corra para longe das promessas de recompensa sem perseverança. Corra, corra das promessas de vida sem aflição. Corra, corra na direção de Jesus, porque esse caminho fará de você mais do que vencedor. Mas no caminho de Deus tem regras, porque Deus é um Deus de princípios. Ele é o justo juiz. Então corra, corra para receber dele a coroa da justiça. Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós. Amém. E glorifica o teu nome, Senhor.